Olá, amigos. Nós hoje temos um assunto por demais importante, como aliás quase todos os outros, né? Sobre o autista. E dessa vez nós vamos falar sobre os dois maiores inimigos do autista. Nós vamos começar mais uma vez comentando sobre uma realidade que me preocupa demais, que é a seguinte: vocês já sabem disso. Reparem que toda pesquisa científica que não conclua pela necessidade de se prescrever drogas ao autista, ela é imediatamente rechaçada, ou ignorando-se a sua existência, ou considerando-a fruto de pseudociência. Isso nós já sabemos. E nós já sabemos também que quem sofre com isso é a criança autista, principalmente aquela cujos pais não têm condições de saber a verdade sobre o TEA, sobre o transtorno do espectro autista, porque não conseguem estudar sozinhos, não têm condições disso, não têm referências, tudo. Por isso que eu sempre recomendo a essas famílias que se reúnam em grupos ou em associações e se associem à Associação Brasileira de Autismo, para que em grupo, uma vez em grupo, obviamente todo mundo vai ter condição de estudar melhor o transtorno e assim, possivelmente, vai ser evitado uma porção de problemas. Tratamentos inadequados, excesso de medicamentos, descaso educacional, uma série de coisas estão acontecendo que uma pessoa sozinha fica difícil de combater. Em grupo já é diferente. Bom, por que eu estou falando isso? Porque o primeiro maior inimigo do autista é exatamente o profissional que não estuda. Aquele que, ao se formar em alguma graduação, mestrado, etc., ele já senta no diploma, já se considera com conhecimento suficiente para se achar competente. E pior ainda, considera inexistente todo o conhecimento que ele não aprendeu ou que não estudou, talvez até por comodismo. E o comodismo é para quê? Para não ser tentado a estudar e pesquisar. Isso acontece demais. Mas como eu tenho insistentemente tocado nesse ponto, atacado esse grande inimigo, não vou falar disso agora. Tá? Porque esse é o inimigo, não é só do autista, é de toda a sociedade. Vamos então ao outro inimigo, o maior inimigo do autista número 2. Esse maior inimigo do autista número 2, eu não tenho dúvidas nenhuma que é o parasita. Aliás, os dois têm muito em comum, o cara que não estuda e o parasita, certo? Mas deixa isso para lá. Essa comparação a gente deixa para vocês fazerem. Bom, o que nós consideramos como parasita? Consideramos como parasita todo tipo de verme que infesta a microbiota intestinal e que, por causa disso, vai atrapalhar todo o trabalho da microbiota, que é o quê? A microbiota, essas bactérias que nós temos, elas trituram todas as proteínas que vêm nos alimentos que não deveriam ir para a corrente sanguínea. Então, atrapalhar o trabalho da microbiota significa muita coisa não vai ser triturada. Nós já falamos disso também, os problemas que isso causa, né? Mas hoje nosso assunto é outro. Será que esse inimigo número 2 é mesmo inimigo? Ou será que ele também pode ser amigo? Por que eu estou falando isso? Vocês vão ver já. Nós vamos ver agora duas faces dessa mesma moeda, tá? Agora mesmo. Então vamos ver primeiro como amigo, que isso é uma novidade ainda sendo pesquisada. Já tem alguns anos em pesquisa. Eu não tenho visto muitos artigos a respeito ainda, tenho procurado sempre para ver se já houve uma constatação melhor ou outras experiências, mas pode ter me passado, né? Que todo dia são muitos artigos sendo publicados. Então vamos ver o que aconteceu para a gente poder considerar o parasita um amigo. Isso aconteceu quando um pai de autista, ao estudar mais sobre o transtorno de seu filho, se deparou de repente com uma publicação onde era relatado o tratamento da doença de Crohn, que é uma doença autoimune, muito semelhante também nesse aspecto ao do autista. E a doença de Crohn sendo tratada com vermes de porco, vermes de porcos, Trichuris suis. Aí o cara se animou, né? Poxa, se estão tratando uma doença dessa e a pessoa ficou boa com vermes de porco, e ele começou a imaginar fazer o tratamento do filho dele, autista, que já não falava, cheio de problemas, né? Cheio de sintomas fortes. Afinal, os problemas, segundo ele estava estudando, os problemas intestinais, as inflamações intestinais do autista
tem muita semelhança com as inflamações intestinais também da doença de Crohn. Aí ele se envolveu nas pesquisas e conseguiu autorização da FDA nos Estados Unidos para fazer a experiência com o próprio filho dele. Teve autorização, se juntou com um instituto de pesquisa e começou. Segundo as pesquisas, o que esses parasitas fazem? Esses parasitas modulam a resposta imunológica. Ou seja, as inflamações no autista são porque a resposta imunológica é muito rápida e acaba inflamando tudo. Modulando a resposta imunológica, reduz a inflamação. Então, reduz qual inflamação? A inflamação imediata, que é do intestino, e em seguida reduz a inflamação cerebral, que é uma que até hoje muita gente duvida que exista, porque não dói. Tá? E ele já sabia, aliás, tem vários artigos falando sobre a inflamação cerebral no autista. Ele também leu artigos em que mostram evidências de que alguns sintomas do autismo podem ser fruto de ataque imunológico nas células glia no cérebro. Então vocês vejam, esses artigos já são antigos e as pessoas ainda estão ignorando. Então tem evidência clara em diversas pesquisas, eu já vi várias aqui, que mostram essa relação entre o sintoma do autista e as células glia no cérebro sendo atacadas e com isso causando inflamação cerebral. Então, a modulação da resposta imunológica poderia realmente evitar ou reduzir, ou quem sabe até eliminar essas duas inflamações e, assim, acabar com todos os sintomas do autista. É uma realidade, é uma possibilidade. Isso foi o que ele imaginou, foi o que ele estudou. Tá? Ele, então, foi aos pesquisadores do Albert Einstein College of Medicine, lá nos Estados Unidos, conversou com os caras todos, passou todas as informações dele, ele preparou um trabalho sobre isso e todos leram, acharam estranho demais, tá? utilizar parasita, ou seja, verme de porcos, né? Mas viram que tinha sentido e começaram a preparar a experiência a ser realizada no filho dele. Foi até caro, porque para conseguir os vermes de porcos, preparar os vermes de porcos, etc., preparar as dosagens, como ia colocar no filho, tudo. Bom, ele acabou conseguindo, realizou a experiência no seu filho, e nós não vamos falar sobre os detalhes disso, porque os detalhes disso são muito longos, ia tomar muito nosso tempo. Para encurtar a história, em 10 semanas de tratamento, já não tinha mais qualquer sintoma do autismo no filho dele. Quer dizer, ele começou a apresentar melhoras com 6 a 8 semanas. Então, no início, deu a impressão que não estava tendo resultado, mas com 6 a 8 semanas começou e rapidinho, com 10 semanas, não tinha mais sintoma nenhum do autismo. Como foi que isso aconteceu? Tá? Como as parasitas, os vermes trabalharam, como foi isso? Ninguém sabe ainda, ou pelo menos eu não vi nenhum trabalho ainda mostrando o processo feito por esses vermes de porcos. Eu sei que muitos deles não resistem, porque os vermes dos porcos, eles não conseguem resistir à microbiota intestinal. Muitos morrem quase que imediatamente, sobram algumas larvas, muitas larvas morrem também, mas aconteceu e houve a cura. Ou seja, é um caminho, é mais um caminho possível de ser estudado, já está sendo estudado, né, para a cura do autismo. Esse todo voltado para a eliminação das inflamações intestinais e cerebrais. Esse caminho é o que eu mais concordo. Por quê? Porque nós estamos atacando a causa secundária dos sintomas do autista. É o que eu sempre procuro insistir. Nós sabemos que a causa principal não são as inflamações cerebrais, as inflamações intestinais. A causa principal é um defeito no gene que causa uma porção de defeitos no autista. Lógico, causa aquele problema das antenas dendríticas, causa permeabilidade no intestino, reduz a microbiota intestinal. Mas a causa secundária são as inflamações cerebrais. Nem tanto as inflamações no intestino, mais as cerebrais. Tá? E esse foi voltado para a eliminação
justamente das inflamações cerebrais e intestinais, embora com a utilização de vermes, que normalmente nós consideramos que são os principais vilões e que são, de tabela, quem provoca as inflamações, mas os vermes do ser humano, não os vermes dos porcos. Então tem uma diferença muito grande entre vermes dos porcos e vermes do ser humano. Mas é interessante a gente saber isso. Tem algumas referências, como esse foi publicado no anuário da revista Neurologia em 2005, alguns trabalhos desses, né? Alguns trabalhos que levaram a essa conclusão foram também publicados todos em 2005, que muitas dessas coisas foram publicadas. Tá? Bom, agora vamos ver o outro lado do verme. Tá? E o seu trabalho agora prejudicial ao autista. Por isso que eu digo que ele é o segundo grande vilão, o segundo inimigo do autista. Tá? Muitos gastroenterologistas lutam bravamente, diuturnamente, para conseguir encontrar meios de eliminar todos os vermes, todos os parasitas, todos os protozoários que atacam o autista e que acabam contribuindo para as inflamações intestinais e cerebrais. Tá? O problema é que cada vez tem mais verme. Por quê? Por causa da falta de várias famílias de bactérias, e com isso sobra muito pedaço de comida que acaba se deteriorando dentro do trato intestinal, né? Então, o gastroenterologista fica doido, procurando como é que eu vou eliminar tudo que é verme, e a maioria desses vermes, muitos deles, e desses parasitas, não aparecem nos exames de fezes. Então fica muito difícil de saber. Então a gente tem que atacar no escuro. Tá? Alguns métodos de atacar esses vermes e eliminar o máximo possível de bactérias, vermes, etc., cujos resultados estavam muito claramente eficazes, e isso estava fazendo com que um monte de autista apresentasse uma evolução tão maravilhosa que você não sabia mais se era autista ou não, foram terminantemente proibidos, por imposição de algumas instituições que se sentiram prejudicadas nisso. Tá? Outros continuam sendo utilizados, principalmente os caseiros, como, por exemplo, chá de caroço de abacate, farinha de semente de abóbora e outras coisas mais. E tem também aqueles antivermífugos, os vermífugos mais comuns, aquele Anita, que é o mais comum, e um monte de outros aí. Mas muita coisa não é eliminada com eles. Então tem gente utilizando tudo. Agora é muito perigoso. Tá? Embora todos apresentem algum resultado, é sempre um risco muito grande o uso de qualquer desses medicamentos, porque o chá de caroço de abacate também é um medicamento. Tá? A farinha de semente de abóbora também é um medicamento. Só que você não está comprando na farmácia. Mas tem risco também. Utilizar isso sem o acompanhamento de um médico nutrólogo ou de um nutricionista pode trazer um sério risco para a saúde da criança, para a saúde de quem estiver consumindo isso. Né? Mas há também formas de eliminar a influência dos parasitas, não sei se elimina os parasitas, sem a ingestão dessas misturas. Como, por exemplo, um tratamento que está dando resultado também muito bacana, que é o tratamento pelo biomagnetismo. Esse troço foi desenvolvido por um médico mexicano, Isaac Góes Duran, é isso. É Góes, G-O-I-Z. Isaac Góes Duran. Isso foi no final da década de 80. Eu depois vou escrever isso que eu estou falando para botar no nosso blog, tá? Eu vou digitar o que eu estou falando aqui com vocês, para ficar mais fácil. Esse tratamento desenvolvido por esse Isaac Góes Duran, que foi desde a década de 80, né? Então já tem 30, em 2020, não, 40 anos já, né? Ele utiliza o quê? Magnetos potentes para controlar parasitas, bactérias, fungos, vírus e uma série de outros micro-organismos que são a causa de um monte de doença. Tá? E no autista a gente sabe que tudo isso está lá. Então, segundo os estudos que ele fez e segundo o que eu tenho lido sobre esse assunto já há algum tempo, ele controla essa fauna, tá? Controla essa fauna. E esse controle é fantástico, porque eu não sei se ele elimina,
Mas como a patologia, ou seja, os problemas do transtorno, todo o processo do autista está localizado no órgão, tá, ou no tecido, com desequilíbrio entre cargas iônicas positivas e negativas, ele alcança esse desequilíbrio e equilibra. No momento em que ele está utilizando esses magnetos potentes, tá, o que acontece? Ocorre o equilíbrio biomagnético. São frequências das células. Tá? Esse equilíbrio biomagnético e o equilíbrio bioquímico, que é o pH, que volta ao normal, os neurotransmissores voltam ao seu equilíbrio, os neuroreguladores, hormônios e enzimas voltam a seu equilíbrio. Ou seja, tudo isso começa a ser corrigido. Então, vocês veem, a homeostase, ou seja, o equilíbrio orgânico e psíquico, tá, passa a ser perfeito. Então, com esse equilíbrio alcançado, todos os problemas desaparecem. Lá se vão todos os sintomas. E isso foi testado já diversas vezes. Tem mais de 400 pessoas que estão sendo testadas com isso já há algum tempo, inclusive no Brasil. Isso aconteceu no Brasil com um adolescente em Campinas, que era autista severo, sofria de síndrome do X frágil. Vocês sabem que a síndrome de X frágil, quando atinge um menino, ele fica deficiente, né? Na menina nem sempre, porque a menina tem 2 cromossomos X, o menino só tem 1. Então, se ele tem a síndrome do X frágil, atinge exatamente o único cromossomo X que ele tem. Tá? Então, tem debilidade intelectual, problema de comportamento, problema de aprendizado. É um autista, né? Mas um autista específico. Esse garoto não conseguia interagir nem mesmo com a própria família. Ele tinha crise de fúria, agredia os próprios familiares e tudo. Tudo incomodava ele, tá? Mas com 6 meses de aplicação do biomagnetismo, tá? E também de uma terapia de desintoxicação, que é muito polêmica, mas é necessário em alguns casos, sempre com acompanhamento médico, é óbvio, né? Mudou totalmente, ele passou a ser uma pessoa praticamente normal. Então, esse tratamento é feito normalmente associado a outras terapias. E normalmente terapias que os médicos não gostam, alguns médicos, né? Que são terapias que não atingem diretamente, não são alopáticas, né? São terapias daquela área que os médicos acham que é frescura, que não funciona para nada, que é só da cabeça da pessoa. Homeopatias, floral de Bach, acupuntura, essas coisas todas, né? Então, dessa forma, com esse tratamento, busca-se um equilíbrio maior, orgânico e psíquico, e tem obtido um monte de resultados, sem alopatia nenhuma. Isso aqui é interessante, tá? Esse trabalho é interessante que ele tem sido feito, lógico, sempre com a equipe multidisciplinar, né? Tem que ter pediatra, tem que ter... normalmente o pediatra clínico geral é o ideal para isso, ou o pediatra nutrólogo também, né? E isso já tem sido utilizado durante muitos anos e são muitos pacientes. É interessante estudar isso, não é simplesmente querer aplicar isso, é estudar. A coisa mais importante que tem é justamente isso, juntarmos em grupo, verificar tudo isso que eu estou falando, não aceitar imediatamente isso que eu estou comentando, o que eu tenho lido, o que eu tenho visto e algumas coisas que eu tenho feito, tá? E resultados que eu tenho obtido. Mas o resultado que eu obtenha pode não ser o mesmo que você venha a obter. Por quê? Cada pessoa é diferente, cada ambiente é diferente e o organismo de cada um responde de maneira diferenciada aos mesmos objetos, às mesmas coisas. Então nós temos que tomar muito cuidado quando a gente tenta copiar uma terapia, uma coisa qualquer que alguém está fazendo porque deu certo. Pode não dar com a gente. Então, gente, hoje o que nós vimos foi isso. Os 2 maiores inimigos do autista, que, como vocês viram, são, em primeiro lugar, o profissional que não estuda. Vamos sair dessa, viu? Vamos sair dessa, porque nosso grupo tem que ser o grupo mais bem atualizado da Bahia. Aliás, do Brasil, né? Porque nós não estamos na Bahia só. Então, nós estamos com amigos participando do nosso grupo do Pará ao Rio Grande do Sul. Então, vamos... Esqueci de Portugal, que também tem, né? E Angola também.
Então, vamos pensar seriamente nisso, ou seja, é importante que vocês pesquisem sobre essas coisas que nós temos falado, ou comentem para que nós nos aprofundemos em alguma coisa que vocês acham que seja mais importante, para que a gente possa realmente estar junto nesse trabalho de entendimento das nossas crianças, não só autistas, né? Mas das nossas crianças que, por algum motivo, apresentam alguma dificuldade de aprendizagem, para que elas não sejam excluídas. Porque uma coisa que eu tenho comentado muito em todas as reuniões de professores, pais e terapeutas, é que uma dificuldade de aprendizagem, mesmo com a criança que todo mundo diga é normal, é neurotípica, pode estar indicando alguma anomalia, inclusive com bloqueios emocionais, e principalmente com bloqueios emocionais, que precisa ter um atendimento especializado, um atendimento especial, não é especializado, especial. Tá? Um atendimento especial feito pelo próprio professor, que é o quê? A elevação da autoestima. Porque qualquer dificuldade de aprendizagem, se deixar que ela siga adiante, aquilo pode se transformar num bloqueio tão forte que vai excluir essa pessoa de alguma coisa futura, e alguma coisa que talvez fosse o seu caminho profissional mais tarde. Então nós temos muita responsabilidade quanto a isso. Isso é muito importante. Ok, gente? Até quinta-feira, então, no nosso próximo vídeo, e até quarta na nossa live, às 9 da noite. Um forte abraço a todos vocês.